E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast Histórias Contadas, e hoje temos um convidado muito especial, mestre em literatura, escritor, farelo e criador do projeto Livros em Todo Lugar. Como você está, meu querido? Bem-vindo ao podcast Histórias Contadas. Eu estou muito feliz e quero já começar agradecendo pelo convite. Que oportunidade incrível estar num podcast com um nome tão espetacular, Histórias Contadas, porque histórias têm tudo a ver com o meu trabalho, tem tudo a ver com a minha vida. Então, primeiro, muito obrigado e sim, estou muito contente. Gratidão, meu irmão. Ótimo. E é isso aí, pessoal. Hoje o Anderson não está com a gente, ele teve uma agenda de emergência, então ele volta só no próximo episódio. E eu quero falar um pouquinho para vocês do nosso patrocinador master, né? Que é o Projeto Saúde Não Tem Idade. Projeto que está localizado ali na região do Nacional, que tem diversas atividades gratuitas e com valor social, como hidroginástica, psicologia, fisioterapia. Para você que está precisando, escolinha de futebol e demais atividades, procure o Projeto Saúde Não Tem Idade. O telefone de lá é 3354-1313, que vocês vão gostar muito. E é isso aí, vamos partir aqui para um bate-papo muito bacana com o Farelo. E aí, Farelo, uma questão que eu queria saber de você primeiramente. Vamos lá. Qual foi a emoção de publicar o primeiro livro? Foi inacreditável, né? Assim, foi uma loucura, para ser bem sincero. Isso foi no dia 6 de maio de 2002. Então, e como que foi essa sensação? Primeiro que a vontade de escrever um livro era desde os 14 anos, né? Assim que eu entendi um pouco o que era a poesia. Aliás, o primeiro livro de poesia que eu peguei para ler, eu falei, eu quero isso para minha vida. E aí fui juntando os textos e publiquei de forma independente, na raça. Uhum. Então, era na verdade, não era bem uma editora, era mais uma gráfica. E não tinha capa, não tinha nada. Organizei lá os textos, levei para esta gráfica e daí apresentei para o dono da gráfica e falou, não, era possível fazer os exemplares. Voltei uns 15 dias com uma caixa enorme, 500 exemplares nas costas e falei, agora é divulgar, agora é vender. Mas a sensação de pegar assim, falar, este é o meu primeiro livro, é uma sensação que eu acho que todo leitor ou todo mundo que é envolvido com histórias deveria sentir, né? Sim. Então foi assim, uma brincadeira no sentido de que eu não tinha noção. Eu não Sim. tinha noção do que seria, como que era ter um livro em mãos. Inacreditável. Então eu gosto muito de lembrar como tudo começou. Tem pessoas que o meu primeiro livro não tem boas recordações. Não, pelo contrário. Acho que ali foi a semente, né? Sim. E como é que foi que surgiu essa paixão assim na sua vida? Primeiro por ler, né? Depois por escrever. Como é que é? Quando foi que surgiu? Na verdade, foi para não levar uma surra, né? Para não perder a segunda oportunidade que eu tive de um tio. Mas, resumindo a história, eu não nasci leitor, né? Eu não nasci numa casa com livros. Aliás, na minha casa não tinha livros nenhum, assim, livro de histórias. E eu fui para casa de um padrinho em Belo Horizonte. Lá eu aprontei, e aprontei muito. Então, meu presente de Natal, isso foi em 94. Meu presente de Natal daquele ano foi uma carta de moleque expulso. Então, e aí, na segunda casa, outros tios me convidaram para morar, para estudar em BH. E foi lá que um tio viu que eu estava muito agitado, atrapalhando os meus primos, né? E eu era assim, aquele moleque da pá virada. E ele falou assim, pelo amor de Deus, para de atrapalhar os seus primos, arranja alguma coisa para você fazer, criatura. E no meio de tudo isso ele falou assim, vai e pega um livro para você ler. E ninguém nunca tinha falado assim comigo. E ali eu tinha duas condições. Se eu insistisse em atrapalhar os meus primos, por exemplo, eu seria expulso novamente. Sim. Então eu tinha que arranjar alguma coisa para fazer. E a frase deste meu tio foi, arranja um livro para você ler. E na manhã seguinte eu fui até a biblioteca da minha escola, lá no bairro Pindorama, na verdade, entre Pindorama e Filadélfia. Uhum. E foi a primeira vez que eu fui à biblioteca, porque eu queria entender por que meu tio queria tanto que eu pegasse um livro para ler, para ocupar o meu tempo.
E ali foi a magia, porque eu cheguei moleque folgado e eu falei com a bibliotecária, falei assim, a senhora arranja um livro para eu ler? Olha a audácia, olha a falta de educação. E ela, em alto tom poético, de harmonia, falou, eu não. Olhou de cima para baixo e falou assim, você vai escolher um livro para você ler. Eu nunca tinha ido à biblioteca, nem sabia o que era. Falar, alguém, como que você vai? E aí eu escolhi um livro escolhi pela cor, o livro tinha capa branca com a fonte verde. Eu só escolhi o livro nem pelo autor, eu escolhi pelo verde, que é a minha cor favorita, e pelo ano. Então tinha o nome do autor e tinha o ano, que é o ano do meu nascimento. E aí peguei aquele livro, fui para casa e o mundo parou. Sabe aquela cena de filme que parece que está tudo congelado? Quando tem um grande insight, o personagem vive um clímax assim, tudo para e você para com a atuação. Foi o que aconteceu comigo. Na hora que eu cheguei, fui para casa, peguei o livro, entrei para o quarto, eu perdi a hora do almoço, a hora do lanche. E ali foi o meu batismo para o universo da literatura, da leitura. Então, nada conseguiu me parar. E aí, só os meus tios passavam, o que é isso? O que vai acontecer? Ele vai ficar louco? Aqueles comentários. E aí minha tia falou, não, ele está se encontrando, deixa o moleque aí. E ali eu já tinha certeza que eu queria o mundo das letras. Ali eu falei, eu quero isso para minha vida. Então, com 15 anos, eu já estava em contato com Fernando Pessoa, com Drummond. Não é que eu entendia aí essas obras, mas eu já era um leitor, ou pelo menos já era um apaixonado pela poesia ou pelos textos literários. Mas nasceu assim, nasceu por um acaso e para evitar maiores complicações, Leomar. Sim. Olha que bacana, Farelo. E interessante essa frase que ele falou, que a probabilidade de você ver isso como algo ruim era muito alta também. Muito alta. Né? Porque o tom, o jeito que ele falou, era um jeito hostil, né? Isso. Para você parar de fazer bagunça, né? Então ele queria que você parasse de fazer bagunça e que você fosse arrumar fazer qualquer outra coisa tranquila, assim, para fazer. Inclusive ler um livro, né? Ler um livro. E isso definiu o seu caminho. Totalmente, totalmente. Tanto que tem uma frase do Kafka, né? O Kafka vai falar que tudo que não é literatura o aborrece, né? Isso é uma frase muito forte, tem tudo a ver com a vida dele, o contexto. Eu gosto de reler essa frase para a minha vida, dizendo que tudo que eu vejo tem literatura. Não é respirar literatura, não é mais do que isso. Eu não consigo pensar o mundo sem literatura, sem histórias contadas, sem a poesia, sem a questão das crônicas, dos causos. Então eu sou apaixonado por esse universo. Então eu não consigo... Respeito todas as outras manifestações artísticas, mas é com a literatura que eu me insiro no mundo, é que eu me ressignifico, que eu consigo interpretar, reinterpretar e também ler. Eu falo que a literatura me ensinou a ler silêncios, no plural, e que o silêncio guarda sinfonias. Aí você fala, mas isso é muito louco, né? Os meus alunos falam, você viaja demais, mas não é isso. É porque para ler silêncio a gente precisa de paciência, a gente precisa desenvolver empatia, solidariedade. Então, a literatura me leva para esses lugares. Então, eu sou a prova viva de que a literatura salva e de que a literatura não abre portas, ela trilha caminhos. Então, não consigo imaginar. E todo mundo que me conhece de perto sabe que eu falo de livros e de histórias o tempo todo. Mas esse cara sabe falar de outra coisa, não? Não, eu sei. Mas se puder falar de literatura, é fantástico. Não, bacana. Pegando um gancho já nessa sua fala, o que é literatura para você? Para mim, a literatura é a possibilidade de enxergar o mundo, ou de olhar para o mundo de outra forma. E aí eu falo isso com base no que Ferreira Goulart sempre dizia, né? Que a vida não basta, a gente precisa de arte. A arte que eu escolho é a arte literária. Então, assim, uma coisa é eu encontrar uma leitora como encontrei agora de manhã, e ela vira e fala assim, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é ler. Sim. Olha, só o relato dessa senhora, o que eu mais gosto de ler, mais gosto de fazer na vida é ler.
Isso já é um impacto, isso já é um primeiro parágrafo de uma narrativa, de uma crônica, de um conto. É isso que fica para mim. Toda vez que eu reencontrá-la, eu vou lembrar dessa frase. Então, isso dá sabor, dá sentido à minha existência. E a literatura é a forma que eu encontro para registrar esses encontros, às vezes os desencontros também da vida, né? Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você nasceu onde? Eu nasci num distrito. As pessoas falam arraial. Eu gosto do termo distrito, assim. Uma comunidade chamada São Sebastião do Bom Sucesso, que fica a 15 quilômetros de Conceição do Mato Dentro, a uns 47, 48 quilômetros do Cerro, a uns 18 quilômetros de Dom Joaquim, uns 40 quilômetros de Guanhães. Então, naquela região, né, que infelizmente está sendo afetada pelas mineradoras. Então, muitas histórias estão sendo apagadas Sim. naquela região. Infelizmente. Infelizmente, eu venho de lá. E como é que foi sua infância, assim, lá? A minha infância foi de muita luta, mas foi uma infância com muito amor da minha mãe. Eu perdi meu pai muito cedo, Eliomar. Quando eu perdi eu tenho poucas lembranças assim do meu pai. Ele faleceu, estava com 6 para 7 anos. E para minha mãe cuidar de 6 filhos, 5, e grávida da minha irmã caçula. Então, assim, a minha admiração pela luta dela. Você imagina criar 6 filhos, né? Na raça, assim, na coragem. Então foi uma infância de muita luta para minha mãe. Da minha parte, não. Eu falo que a única coisa que não tinha na nossa casa em termos de, assim, dos objetos relacionados à minha formação são os livros. Mas tinha muita imaginação. Tinha, por exemplo, o encanto pela música do meu irmão, o Adelso, que é luthier. O do meu irmão mais velho, que é marceneiro, que herdou isso do meu pai. O meu outro irmão, mais do universo do esporte, sempre gostou muito assim, teve encantamento pelo esporte, sempre desenhou muito, sempre gostou de estudar. Das outras irmãs que abraçaram também os estudos, uma formada em Direito, a outra em Ciências Contábeis. Então, assim, foi uma infância muito, muito bonita. E de muitas possibilidades, de muita dignidade, né? Sim. Então, enquanto todas as mães da Redondezas criticavam a minha mãe por ser dura, por ser rigorosa com os filhos, que não era assim, a minha mãe nunca fugiu da luta, ela nunca fugiu do propósito de educar os filhos dentro dos preceitos, sabe? A questão da fé, a questão do que é certo, do que não é certo, e que para conseguir qualquer coisa na vida vocês têm que ralar. E a gente tem muito orgulho disso. E a minha mãe sempre muito antenada para as nossas vocações. Ela nunca virou e falou, esse caminho você não segue. Isso não vai, no caminho que eu digo no sentido de profissão ou de área. Ela percebeu logo que eu tinha vocação para os estudos, que eu era apaixonado pela aprendizagem como um todo. E ela falou, vai fundo. Então, minha mãe muito, muito à frente do tempo. Uma guerreira. Um abraço, mãe, a dona Eva. Isso aí. E como é que o curso de graduação entrou na sua vida, assim? Como é que você decidiu fazer letras, assim? Pela literatura. Em que momento da vida você estava? Eu estava com 13 anos. Você já tinha decidido que você ia fazer letras? Eu decidi lendo aquele autor que eu falei. Sim. E que, sem spoiler, mas a gente já pode antecipar, que é o Vinícius de Moraes. Então, Vinícius de Moraes que falou assim, ô garoto, ô moleque, existe um mundo que é o mundo da literatura. Então, depois que eu li aquele livro, que tudo parou, você imagina um moleque de 13 anos lendo poesia. E aí, ali eu sabia que eu queria. Então, a minha tia, essa segunda tia, onde eu fui morar, é uma grande costureira, assim, sabe? Então, ela recebia as clientes da minha tia são clientes da elite, da alta classe.
Então, elas iam lá para conversar com a minha tia e eu ficava, por exemplo, advogadas, dentistas, médicas, enfim, trocando ideia. Eu parava para conversar com elas sobre literatura. E aí foi nessas conversas que eu descobri que tinha um curso que se chamava Letras. E eu nunca pensei em letras para o português, ou até mesmo para trabalhar com língua inglesa. Não, a literatura que me levou. Então, muito cedo, enquanto o restante da rua estava lá correndo atrás de papagaio, o famoso futebol de latinha, não, eu estava ligado nos livros, eu estava noutra, hoje se diz outra vibe, sabe? Então, muito cedo, eu considero que a decisão foi na adolescência. Não, bacana. E como é que isso conectou a ser professor? Aí que está, aí que é o legal. Te conta, não é que eu vou contar, eu vou ressaltar aqui o segredo dos leitores, um dos segredos dos leitores. Quando você gosta muito de um livro, você tem a mania de querer compartilhar aquela história, né? Ou compartilhar aquela experiência. E eu não é que eu eu nunca pensei que eu me tornaria um professor. A literatura estava muito clara para mim. Mas essa questão de ser professor, porque aí eu tive que fazer letras para pagar as contas mesmo, para ter uma profissão, porque não viver de literatura, assim, não tinha como. E aí foram mais, na verdade, as histórias, né? O jeito de narrar, o jeito de contar. Então, essa questão, o fato de ser filho, a minha mãe é comerciante, os meus tios, parte de mãe também são, a maioria foi de comerciante. E assim, eu entendi que eu poderia levar essa experiência para a sala de aula. Não no sentido da venda, mas no sentido da divulgação, do envolvimento, da partilha. E aí, mais lá pela casa dos 17, vamos colocar entre 17 e 19 anos, 19 eu já estava na universidade. Aí que eu falei, opa, é isso que eu quero. Quer dizer, dentro de letras, além da paixão pelos livros, desse encantamento, eu também vou ser professor, né? Sim, bacana. E aí, você trabalha alguns materiais que você trouxe aqui em sala de aula. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses materiais. E por que você busca trabalhar e por que esses materiais são importantes? Bom, primeiro eu tenho que contar da cena de uma professora que me marcou muito na graduação. Depois ela foi a minha orientadora no mestrado, a professora Ivete Wald. Ela trabalhou uma disciplina chamada literatura infanto-juvenil, literatura infantil, eu não lembro. E era a aula, assim, uma das aulas mais importantes. Ela pegava uma sacola de supermercado? Então ela colocava vários títulos e levava. Então ela dava aula espalhando livros para a gente e tal. Então, eu trouxe esses livros aqui para contar um pouco de como que é esse trabalho em sala de aula. Eu também sou um professor sacoleiro. Esse formato, assim, de estar sempre envolvidos com os livros. Aqui, então, Leomar, tem Ana Terra, que foi o livro que trabalhamos com a primeira série do ensino médio neste primeiro trimestre. Tem também o livro de Manuel de Barros. Aqui, num desses dois aqui, eu não sei se vai dar para vocês pegarem, mas tem aqui o livro das ignorâncias, que a gente trabalhou em sala. Esse trabalho de professor. O Kafka, A Metamorfose, o clássico, vai ser trabalhado em breve. Agora, tem os livros que eu leio por prazer. Então, por exemplo, Maya Angelou, esse clássico aqui, foi uma doação que a gente recebeu. E foi uma antiga aluna, que é professora, e ela falou assim, Farelo, você tem que ler essa autora. E aí eu comecei a ler. E fiquei encantado, porque é um livro muito pesado. E assim, sabe aquele livro que te paralisa? Se você está lendo, você tem que parar e falar assim, não, peraí, não é isso que eu... Não, é isso mesmo que aconteceu? A ponto de você mudar, se transpirar assim, você ficar arrepiado. É este livro da Maya Angelou. Então aqui seria a leitura prazer. Tem um do Mia Couto aqui, que foi de uma antiga aluna. Eu vou falar o nome dela, se depois ela briga comigo, mas eu tenho certeza que ela não vai brigar. Ela chama Laura Siqueira. Hoje ela está na UFMG. A Laura, desde o primeiro dia de aula, ela falou que era fascinada com Mia Couto. No dia da formatura dela, ela chega e fala, Farelo, este foi o melhor livro do Mia Couto que eu li. Eu acho que você não leu. E me presenteou. E eu tinha uma lista, uma fila de espera, sabe? E este livro entrou, eu falo que ele furou fila. E aí
Foi uma leitura também do prazer. Agora, tem livros que são livros que eu estudo como escritor. Então, essa mesa você viu que está bastante rica, né? Sim. Tem aqui um escritor chamado José Faleiro. Eu não vou lembrar. Achou José Faleiro aí? Deixa eu ver se ele veio. Aquilo aqui. Tá aí, José Faleiro, que é um escritor que eu estou descobrindo. Depois a gente arruma. Que é um escritor do sul do país e que vem vencendo vários prêmios, tem uma história encantadora. Ele terminou o ensino médio com 35 anos. E, assim, que mora na periferia do sul vou lembrar o nome agora direitinho da cidade. Então, eu leio, estudo, eu chamo de leitura do prazer, mas a leitura do estudo da técnica, do estilo. Aí, se pintar uma oportunidade, eu escrevo depois um artigo, um ensaio, convido o autor para um bate-papo, até mesmo trocar experiências. Mas a questão da sala de aula. Então, vamos pensar um livro. Eu vou falar de uma experiência recente, que foi o livro das ignorâncias. Existe uma resistência muito grande. Eu não sei se isso é no mundo, mas eu tenho que falar do Brasil, da realidade que a gente conhece, com relação ao gênero poesia, sabe, Leomar? Isso é fato. Se você entrar agora em qualquer site do Brasil e procurar a lista dos mais vendidos, você não vai encontrar lá um livro de poesia, ou então você vai encontrar com dificuldade. Então, o primeiro é quebrar o gelo. Né, falar um pouco do autor, falar um pouco do contexto da produção dessa obra. E depois a gente vai, por pílulas mesmo, apresentando alguns textos, no caso da poesia. Até chegar ao momento que eu chamo de oficina de leituras. Porque existe a oficina de escrita criativa. Eu estou na contramão, eu falo que é uma oficina de leitura criativa. Então, tem um pouco dessa experiência, está numa crônica no meu blog, alfredescritor.com.br, que é sabor de buriti e... Eu esqueci o nome da fruta agora, mas depois a gente posso... Mas é a experiência de um aluno que embarcou nessa proposta de ler poesia a partir dos aspectos sensoriais. Então ele falou que, para entender Manuel de Barros, ele tinha que pensar como Manuel de Barros. Então ele vai a uma sorveteria, compra 2 picolés de sabores que eu considero sabores exóticos. Araticum, eu esqueci o nome, Buriti. A crônica chama Sabor de Buriti e Araticum. E aí ele brinca que a partir do momento que ele tomou o picolé com esses sabores, aí ele desconectou-se deste mundo e foi para a lógica do poeta, para o sentido. Então, recomendo a leitura dessa crônica, porque ele viu que não dava para ler poesia, porque a poesia tem dessas coisas. Uma das características é mudar a nossa perspectiva. Mas eu só consegui isso depois de passar por uma série de etapas, uma série de procedimentos, para que o aluno se sentisse à vontade de ler o texto de forma livre mesmo, sem se preocupar com provas, sem se preocupar com o trabalho da escola. E aí por isso que eu acho que para a poesia é esse experimento. Sim. E assim, eu já estou muito ansioso, que eu empolgo. Cada livro que eu levo para a sala de aula, eu sempre repito isso em palestras, onde que me chamam. O livro que nós adotamos, eu trabalho como se fosse de minha autoria. Aí você fala, mas de repente a obra nem é tudo isso. Olha, ela pode não ser tudo isso para você, mas para mim e esse é o meu dever para com a literatura. A literatura é maior, a arte é maior do que o Leomar, do que o Farelo. A arte é superior nesse sentido. Então, é o caso da entrega. Eu me entrego, é uma doação também. Sim. Então, eu crio todo um contexto, eu procuro criar todas as estratégias para que o aluno pare um pouco, ou pelo menos tente parar um pouco, para ver aquele livro como um objeto cultural. Não que ele vá ler, que ele vá entender agora. Tem aluno que hoje está no penúltimo período da faculdade. Pô, Farelo, aquele livro que você falou da Conceição Evaristo Becos da Memória fez sentido agora que eu estou formando. Agora eu entendo por que você falava de um Ponciá Vicêncio com aquela intensidade. O pessoal que vai para música, não, mas você fala de tais composições do Vinícius de Moraes, assim, assado. Agora eu entendo a relação com a bossa nova. Então é um lançar sementes, Leomar, o tempo inteiro. E é um trabalho que me dá muito prazer.
Dá muita vontade. Quando você fala assim, qual que é a sua alegria como professor? É ter um aluno que fala assim, putz, que obra, hein? Esse cara conseguiu dizer o que eu jamais pensei. Isso é um depoimento que enche. Isso aí fala assim, isso valida, isso vai legitimar a minha missão como professor. Eu não vou nem dizer vocação, não. É mais do que uma missão mesmo. Sim. Então tem todo o empenho. E eu não sou um leitor rápido. Eu até brinco. Eu sou um leitor tartaruga. E eu até escrevi um texto sobre isso, sobre leitor tartaruga, porque é mais esse viver a obra. Eu sou mais um leitor, releitor, do que aquele que lê 60 livros por ano. Não, eu não acredito muito. E também não tenho pressa. Eu acho que tem uma série de aprendizados aqui que não dá para você acelerar. A vida já está muito acelerada, né, Leomar? Exatamente. Eu vou até tomar uma água. Não, com certeza, fica à vontade. E eu queria saber de você como que surgiu o Livros em Todo Lugar. Rapaz. Nesses quase 11 anos, hoje eu posso falar assim, eu não diria, vou falar como uma criança, porque 10 ou quase 11 anos, a gente pode olhar para trás e falar assim, acho que já está mais ou menos organizado isso em termos textuais ou literários. Mas o Livros em Todo Lugar surge como se fosse uma crônica. Não vou dizer um conto, como uma crônica. Nasce assim de uma maneira muito despretensiosa, nasce de um olhar. E aí é o que eu disse agora há pouco, né? Literatura está em tudo. Sim. Então, no bairro Nacional, pertence à Contagem, em um salão de cabeleireiro, hoje a gente brinca, né? Hoje é estúdio de beleza, no caso, para as mulheres. E para os homens, barbearia. Barbearia. Mas naquele contexto era um salão de beleza unissex. Você já viu isso por aí, né? Sim. Eu acho que ainda tem o termo, mas agora modernizou-se um pouco. E era um sábado como outro qualquer, até aquele momento. Eu sentado lá esperando, o salão lotado, e aproveito para mandar um abraço para o Zezinho, que é o salão do Zezinho no Nacional, perto da pracinha. E achei uma coisa muito, muito bizarra, assim, uma cena... Primeiro que tinha livros de poema no salão. Livros de poemas. Nada contra o salão, mas não é algo muito comum se encontrar. Uns 2 ou 3 livros lá. E tinham 2 clientes do Zezinho, é Zezinho mesmo, não tem um Inhô, não, é Zezinho, que é assim que a gente gosta de ser tratado. E aí uma pegou um livro e começou a ler. 2 clientes, uma de frente para a outra, lá com um emaranhado no cabelo, eu tenho lá os termos que eu não vou saber agora dizer, mas estava aguardando para para cortar o cabelo, para cuidar do cabelo, enfim. E ela começou a ler e começou a vibrar com aqueles textos. Eu falei, puxa, e eu só observando. Aí que eu chamo leitura do silêncio. Sim. E aí pegava o poema, Leomar, abria, lia. Fulana, olha isso aqui. E elas riam. Assim, e aquilo estava muito bonito. E eu não consegui me conter. Eu falei assim, como? Aí eu fui, depois que elas foram embora, fui até o Zezinho. Falei, Zezinho, como assim? Livro de poemas aqui e tal. E o Zezinho é uma pessoa que tem o coração do tamanho do mundo. Eu falei, não, Farelo, isso aqui foi uma poeta da Rua de Baixo. Na verdade, eu fui descobrir depois que eram os livros do filho dessa senhora. Ela publicou de forma independente e colocou 20 exemplares lá para vender. E o Zezinho falou que as pessoas não compravam, mas ele sentia que algumas pessoas liam. E ele achou aquilo o máximo. E aí ele comprou os 20 exemplares e quem ele sentia que gostava, ele não pode levar. Ele presenteava. Aí eu falei, que é isso, cara? Que oportunidade, né? Hoje eu posso falar que foi uma grande sacada dele. E na mesma hora eu falei, Zezinho, não sei se você sabe, eu sou professor, sou escritor da parte de literatura, vamos fazer um projeto. Ele falou, não, vai lá, você que gosta, pode fazer o projeto. Ele falou, mete bronca, vai fundo. E foi o que eu fiz. Então, o nome Livros em Todo Lugar era de um infanto juvenil que eu estava escrevendo, era o título do 3º ou 4º capítulo,
que é essa ideia do acesso aos livros, né? Livros em todo lugar é ter livros, porque como eu tenho livros da minha vida, em todas as partes, eu diria, da minha história, é levar um pouco disso para as pessoas que não têm condições, né? Então eu brinco que uma casa sem livros me enche de vazio. Parece um pouco absurdo. Então essa é a primeira fase. Eu diria que nesses 10 anos o que a gente mais batalhou foi para levar livros para as pessoas. A gente entra num segundo capítulo que é trabalhar com mediação de leitura, incentivar, não é só ter o livro também, não é o livro pelo livro, mas ter o livro lido, ter o livro ali como um objeto para ser consultado. Mas nasceu assim, depois foi no mês de junho, julho mais ou menos, quando foi outubro de 2013, nós colamos a principal praça do bairro com contação de histórias, com o Paulo Fernandes, Sim. que você conhece, Sim. que está sempre com a gente. Ele fala que é o voluntário 001. Um abraço, Paulo Fernandes. Gente finíssima. Assim, o Paulo, eu liguei, naquela época a gente não tinha WhatsApp, não conectava tanto assim com o WhatsApp. E antes de eu terminar, ele falou, tô dentro. e a gente ficou muito surpreso com essa primeira edição. E depois foi tomando uma proporção gigantesca, né? Porque aí o Nacional ficou pequeno, aí Estrela d'Alva, São Mateus, parcerias com as escolas. Então, assim, mas o Livros em Todo Lugar nasce de uma crônica, ele nasce de uma experiência de leitura de silêncios. Nossa, que bacana. Nessa sua fala agora, você falou algo muito interessante. Uma casa sem livros me enche de vazios. Fale mais sobre isso. Ninguém nunca me pediu para falar sobre isso. Eu fico um pouco emocionado porque essa frase tem tudo a ver com a minha vida mesmo. Então, a minha mãe, quando eu fui perguntar para minha mãe se não tinha livros mesmo na minha casa, na nossa casa, ela falou, não tinha, filho. Minha mãe conseguiu, com muito custo, ela conseguiu de alguém um livro de cordel que ela falou que ficou um tempo na nossa casa, mas eu não lembro deste livro. E o fato de não ter livro na nossa casa, não vou dizer que me afastou da literatura, pelo contrário, foi a falta que me aproximou, foi esse vazio que me colocou em constante busca, né? Então, quando eu falo que uma casa sem livros me enche de vazio, vazio no sentido de possibilidades, vazio no sentido de histórias, porque não é a leitura só no sentido romântico, é a leitura formação de caráter, é a literatura experiência de alguém mais inteligente do que eu. É a leitura como caminho que aponta para um horizonte diferente do meu beco. Então eu lembro muito Manuel de Barros, quer dizer, Manuel Bandeira, que é um outro poeta modernista. Tem a ideia do beco e tem a ideia da praia, a ideia do horizonte. Todos nós estamos no beco. Todos nós estamos no beco. E a leitura é uma das possibilidades de a gente, pelo menos, vislumbrar o horizonte. Então, quando eu falo que uma casa me enche vazio, eu penso principalmente nas comunidades que a gente conhece, que a gente frequenta. Então, quando eu vim, do meu 6º ao 9º ano, eu estudei em escola de periferia. Quando eu fui para o ensino médio, eu mudei de bairro, mas eu fui para a escola de periferia. E hoje eu entendo que na casa desses meus amigos também não tinha livro. Quer dizer, não é uma coisa do interior. Não tinha livro, não tinha esse objeto. E hoje ter um livro é ter mais oportunidade, é ter a possibilidade de formação de um hábito saudável. Então, enche de vazios nesse sentido. Não sei se eu consegui te responder, Sim. porque ninguém nunca perguntou. Eu fico um pouco feliz com essa sua indagação. Eu tô lendo um livro chamado O Avesso da Pele. O Jefferson Tenório. Isso. Eu encontrei com ele lá no Sempre um Papo, né? E teve aqui em BH. E aí é muito interessante a gente ver, por meio da literatura, histórias às vezes não tão iguais, mas sentimentos muito parecidos. Isso.
você olha e fala assim, caramba, eu achava que era só eu que sentia o que eu estava sentindo. Eu achava que só eu tinha passado por essa situação. E aí você vê aquilo publicado num livro. Se foi para um livro, não é uma ideia solta ela está conectada à realidade ali, né? E ela fez muito sentido, tanto que o livro ele é um sucesso hoje, né? Sim, sim. Eu não li, não vou mentir, eu não li, mas sei do sucesso Pois que é. foi o E Avesso, aí, que é, né, o Avesso da Pedra. exatamente. E uma das questões que eu acho mais interessante assim na literatura, assim no livro também, é ver essa conexão de possibilidades de vida, Sim. né? Então, quando você fala, por exemplo, que a casa ali, né, quando tem livros, ela tem mais possibilidades, é isso também. Sim. Né? Você experimenta as culturas diferentes, de mundos, de países diferentes, né? Você acessa lugares diferentes, comportamentos diferentes, jeito de falar diferente, olhares diferentes, né? E até profissões diferentes. Sim. Né? Como você identificou, por meio da sua leitura, do seu experimento ali, identificou a sua profissão, o seu propósito de vida, na verdade, né? Não, e é muito interessante que você fala de experimentar outras realidades. A literatura é essa ponte. E que bom que você fala de Jefferson Tenório, que você coloca um autor contemporâneo, porque, com todo o respeito aos clássicos, mas a gente tem que jogar por terra essa ideia de que literatura boa é só literatura dos que já se foram. Fico feliz de você ter colocado Jefferson Tenório. Eu vi assim algumas imagens de você lá, que bacana. Isso. E essa questão da experiência via palavra, o Paulo Fernandes tem uma frase, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir na íntegra, mas ele fala que a arte salva e a poesia nos reumaniza. E a literatura é nesse sentido. Essa sensação, Eliomar, de você tá lendo um livro, fala, puxa, mas este personagem ou este narrador pensa algo que eu já vivi, seu mundo para, não para? Para. Seu mundo para. Esse é o tempo da conexão. Só que é uma conexão via palavra escrita. E essa conexão gera em você o input, ou seja, gera uma mudança. Pode ser uma epifania, que você vai para um outro universo, você vai para a sua infância. Por exemplo, quando você está lendo um Manuel de Barros, não tem como você olhar para a natureza do jeito que você olhava. Você com o gesto, a mesma coisa. Então, a literatura te afasta desses vazios, ela te complementa, né? Ela traz recheio, ela traz alívio também. E torna até um mundo, assim, eu posso dizer, talvez mais leve em algumas situações. Sim. Porque você começa a perceber que você não está com neura, né? Você não está delirando, que aquilo não é só seu, né? Que é algo comum. Que é comum, é bacana. Quer dizer, se literatura é viagem, eu não viajo sozinho, né? No começo do livro lá, tem até um trecho que eu achei bem interessante. Eu tive uns problemas com ansiedade há uns tempos atrás. E aí, eu não conseguia identificar, quando as pessoas falavam sobre ansiedade, eu não conseguia fazer a identificação. Né? Depois que eu aceitei o processo e comecei a tratar e fui identificando, né, com a terapia quais eram os gatilhos e quais os comportamentos dos gatilhos, eu fui mapeando eles e encaixando eles no lugar deles, né, ali, né? Então, quando eles vêm, rapidamente você já encaixa ele num determinado lugar. Não, assim, não age assim comigo, você vai agir dessa forma. Você fica autônomo, né? Você toma autonomia sobre o processo. E no começo desse livro, O Avesso da Pele, ele relata a primeira crise de ansiedade que ele teve. Um dos personagens, né? E conta que, tipo assim, o mundo dele tremeu quando ele soube que o Sol iria explodir daqui a 8 bilhões de anos. Alguma coisa assim, sabe? E aí relata processos de que todo ser humano vai morrer e tal. E aí ele tem a primeira dor de estômago. Olha só. Sabe? Aí ele começa a relatar os sintomas físicos, assim. E eu olhei aquilo assim, tipo assim, porque é exatamente o que eu senti. Olha só. Só que ele teve a primeira crise muito novo, assim, né? E eu sempre tive crise de ansiedade. Só que eu não sabia que era crise de ansiedade. Eu achava que era algo comum. Que era normal, né? Porque ninguém falava sobre isso.
Ninguém comentava perto de mim sobre isso, sintomas, essas questões. Então, tipo assim, eu ficava calado porque as pessoas não comentavam Ficava também. de boa, né? Eu tô sentindo algo normal, porque provavelmente todo mundo sente isso e deve ser normal, porque ninguém fala que isso é um incômodo. Até que eu cheguei numa situação muito grave, assim. E que eu tive pro médico e tal, e aí eu descobri que não era normal e que eu tive que tratar todo esse processo. E no começo desse livro Que traz esse relato, assim, de um personagem que tá em sala de aula e ele tem uma crise de ansiedade, assim. E olha como que conecta não só a sua vida, mas eu fico. Aí precisaríamos de um roteirista, né, para conseguir colocar no papel, ou até mesmo na tela, num filme, num curto, essa experiência. Essa experiência é sua. Sim. Não adianta o Farelo, não adianta o Paulo, não adianta ninguém ficar falando tem que ler. Inclusive é uma expressão que eu nem utilizo, Leomar, tem que ler. Ah, mas o livro vai cair na prova. Na prova, eu viro para os estudantes e falo assim: a sua leitura é mais importante do que a prova. Você não tem que ler porque... Não, você não tem que ler. Você é convidado. Eu falo que eu não acredito nesse papo, você tem que ler. Eu acredito numa energia, numa força, num engajamento, no sentido de que eu tenho que levar alguém a despertar para o hábito da leitura. Porque essa imposição. Porque quando chegar a essa experiência maravilhosa que você relatou, ela é sua. Sim. Em outras palavras, Leomar, você leu, na verdade, você escreveu outro livro. Você está lendo do Jefferson. Esse é o livro, Sim. publicado, do Jefferson Tenório. Tranquilo. Quando você leu, conectou com um capítulo da sua vida, e desculpe-me o comentário, mas um capítulo muito forte da sua vida, você escreveu outro livro. É outra experiência. Então, a leitura é uma oportunidade de multiplicação dos sentimentos também. Olha o aspecto sensorial. Você falou do estômago, a cena. Olha que cena que fica. Isso eu não posso te dar como professor ou como divulgador da leitura, como escritor. Você acha que o Jefferson tem noção do que ele causou? Não, claro que não. Mas a obra, a literatura, nesse sentido, é superior a todos nós. Porque foi via palavra que você viveu tudo isso. Sim. Então, assim, eu vibro com esses relatos, né? Eu gosto muito da expressão experiência de leitura. A experiência de leitura é indescritível. Sim. E aí, Farelo, vamos passar agora para acelerar o processo. Como que o esporte entrou na sua vida? Gente, eu vou ter que tomar mais água, porque aí não... Eu vejo sempre que você coloca lá que tá correndo, vejo lá sempre você nas corridas pela manhã, fim de semana com as medalhas. Me conta um pouquinho sobre essa história e sobre essa experiência. Vamos lá. Primeiro foi por um desafio, né? Eu adoro um desafio. Porque, querendo ou não, o Guimarães Rosa já dizia, viver é muito perigoso, né? Então a gente precisa de desafio. Viver já é um desafio. Mas sem vitimismo, não. Sim. Porque viver é uma oportunidade, é uma dádiva, né? De um ser superior. E como que foi esse desafio? Levando a minha filha para a escola, acho que ela estava com uns 8, 9 anos. E aí eu via o pessoal na orla da Pampulha, isso 6h20 no máximo da manhã, o pessoal correndo e tal. E eu brinquei um dia com a minha filha. Falei assim, eu vou dar uma volta nessa lagoa um dia correndo. Ela riu, mas ela riu assim, é muito irônica. Eu falei, o que é isso, pai? Correr, você nem caminhada você faz e tal. Ela falou, eu te desafio. Para quê, Leomar? Ela me desafiou. E eu não sou de pagar pau, eu não sou de arregar. Eu falei assim, eu vou. E aí foi 2018, eu fiz a minha primeira corrida no circuito das estações, meus primeiros 5 quilômetros. Muito difícil e tal, mas eu gostei da experiência. Passei 2019 treinando e consegui vencer o desafio. Fiz a volta com todas as limitações, com todas as irregularidades, que eu não sabia, né? Não vou nem dizer um corredor amador, não, um corredor apaixonado, né? Ali correndo pela minha filha. E depois disso, aí foi a hora da revanche, né? Eu falei, agora eu te desafio a tocar uma música tal naquele ukulele, né? Sim. Um clássico lá, não vou lembrar o nome agora, mas é um clássico do ukulele. E aí, só que veio a distopia, para não falar pandemia,
Mas ela conseguiu, em menos de 6 meses, ela tirou a música Olha e só. tal. E falou, agora eu te devolvo, pai. Agora eu quero te ver correndo meia maratona. E aí veio isso tudo, aí com a questão da pandemia, toda aquela loucura. Todo mundo parou de correr, quer dizer, o mundo parou. E eu engordei muito, Leomar. Eu cheguei a 99,9, muitas complicações, questão da ansiedade. Falo assim abertamente aqui, eu surtei mesmo. E chegou um determinado ponto ali, 2021, metade de 2021, teve uma noite que eu não consegui dormir de tanta ansiedade, roncando muito, incomodando, taxa de sobrepeso. Eu falei, não, eu tenho que mudar, eu tenho que voltar a correr, eu tenho que voltar a fazer as atividades. E aí agora tem que fazer uma revelação. É a primeira vez que eu vou falar isso aqui, Algo falar isso. inédito. Posso falar? Posso falar? Pode. Primeiro eu corri por conta de um desafio da minha filha, Cecília. Abraço, filha. Depois, a primeira meia maratona foi assim, foi um contra-desafio, um segundo desafio. E oficialmente tenho orgulho de dizer para você que é parceiro que a partir de junho eu vou correr oficialmente por uma causa maior, que é eu vou correr pelo Livros em Todo Lugar. Olha Eu vou só. ser o primeiro corredor oficial do Instituto Cultural Livros em Todo Lugar. Que bacana. Levar, por isso, do Instagram, pode falar do Instagram? Pode, por favor. Por isso, um novo Instagram, que é o Farelo Underline. E lá eu quero, são duas frentes, né? A frente do incentivo à leitura, então, e também o meu trabalho com a literatura, essa coisa do sacoleiro. Mas eu também quero levar um pouco do Robin Hood da Quebrada, que é um outro pseudônimo que me deram, que é essa coisa de incentivar leituras para todos. E lá, então, vai ter leitura e vídeos de corrida de rua. Eu não sou profissional, na verdade, a corrida está mudando. Não é mais mudando somente a minha vida, não. A corrida está mudando as minhas percepções sobre o esporte. Então, a partir de junho, oficialmente, Farelo na pista, que é inclusive a hashtag que eu venho utilizando. Vou correr pelo Livros em Todo Lugar e vocês todos estão convidados a se juntarem a essa causa também. Seja corrida, seja na academia, na malhação. Uma atividade física, uma atividade física. No meu caso, a corrida, né? Sim. Então, fico feliz de poder falar disso aqui com você. Que bacana, Farelo. Parabéns aí, fico feliz demais desse projeto tá ganhando cada vez mais força. E eu queria, por ver você falar com tanta energia assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre, para as pessoas de casa, sobre propósito. Sobre propósito. Sobre propósito. Você encontrou seu propósito de vida? Eu encontrei meu propósito muito cedo. O meu propósito é mais do que... Eu não vou dizer que o propósito é a leitura, é a literatura. O meu propósito é fazer, ou é permitir, ou pelo menos mostrar caminhos via arte literária, né? Essa questão de propósito eu repensei muito na pandemia, né? Sobre volume de trabalho, porque acho que todos nós, né? Sim. Todos nós nos perguntamos assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Não sei se você passou por isso. Acho que o mundo inteiro sentiu algo muito perto ali, batendo na porta, né? Então, assim, e você muito... Pode parecer simplista para o pessoal de casa, pode parecer simplista, mas sem um propósito, essa vida fica muito à deriva, fica muito solta, fica muito vento leve que pouco acrescenta. Sem cola na vida. Sem né? cola, sem liga. A palavra cola aí nesse sentido, gostei. Porque, se me permitir, eu vou falar de um pouco da corrida. Sim. O que faz uma pessoa, Eliomar, sair sábado, 4h35 da manhã, para fazer um treino? Você vai falar, é disciplina? Um pouco, disciplina. É vontade de aparecer? Não.
É vontade de incentivar? Não, é um propósito. Existe um propósito. Porque se não for, a disciplina, a motivação, quer dizer, a motivação a gente sabe que é passageira, ela é importante, é. Mas assim, é como a motivação está no efeito de um gel de carboidrato. Tem duração passageira, ela é efêmera, né? A disciplina não. A disciplina você... Só que se você não tiver um propósito, chega uma hora que você fala, eu estou sendo disciplinado para quê? Onde é que isso vai me levar? Agora, quando você tem um propósito, você tem um horizonte. Eu quero chegar lá. É o propósito que aponta o caminho. Na verdade, não aponta o caminho. Ele aponta o local de chegada. Se a gente vai chegar ou não, não importa. Mas o propósito é o que nos motiva. Então, está acima da disciplina, da motivação. E eu nem tenho experiência para falar dessas questões. Mas um propósito, sim. Senão, não estaria aqui. A prova de que eu tenho um propósito é que os livros, não só esses livros, mas os livros que eu li, os livros que eu levei para a sala de aula, os livros me trouxeram até aqui. Tanto que o primeiro post deste perfil, que foi no ano... Esse perfil vai fazer um ano, em julho, não vou lembrar agora. A frase que eu coloquei foi essa. Os livros me trouxeram até aqui. E eu sei que eles podem me levar para um lugar, vão me levar para o propósito, eu diria. Para mais próximo deste propósito. Que bacana, que bacana. Não sei se dei conta de responder, que é uma pergunta. Com certeza. Eu achei muito massa, assim, gostei muito de ouvir sobre isso, porque eu acho que depois da pandemia, inclusive, muitas coisas vieram a acontecer, assim, no comportamento social, né? Muitas pessoas vieram a ter mais ansiedade, as doenças psicológicas, elas ficaram mais em evidências. Eu acho que elas sempre existiram, mas elas não tinham a importância que se deu depois da pandemia. E eu vejo isso através da leitura, né? Por exemplo, quando Freud fala sobre algumas coisas. Me fale mais. Não é? Então, tipo assim, já tem relatos. E aí a sociedade... E até hoje, em 2024, as pessoas desconsideram um tratamento psicológico, um tratamento de um psiquiatra, porque consideram, tem um estigma social sobre isso. Muito grande, né? Muito grande. E às vezes, muito dessas questões, assim, penso eu, que está atrelado à pessoa que ela não faz, ela não encontrou aquilo que ela faz por prazer. Assim, eu tenho prazer, eu vivo por aquilo ali, né? Ela tem potência, ela consegue desenvolver algumas coisas, mas ela não consegue avançar muito sobre esse algo, que é a questão que ela abraça com um propósito ali, com vida, e fala, não, beleza, de semana eu vou trabalhar e viver, no fim de semana é meu, vou curtir, vou fazer isso, aquilo, outro e tal. Então, quando a pessoa passa o fim de semana ali, às vezes até estagnada ou pensando no trabalho, que o trabalho é necessário porque a gente precisa pagar as contas também. Boleto não para de chegar, exatamente. né? Chega um momento que ela percebe que ela está num ciclo que vai acabar ali e ela não está feliz. Né? Então, é importante as pessoas encontrarem esse lugar ou viver exclusivamente dele ou associar eles aos fins de semana ou nos horários fora de trabalho, né? Por isso que eu quis te perguntar sobre essa questão, porque você fala com muito entusiasmo da sua vida, da sua experiência, das suas leituras, das suas paixões, na verdade, né? Sim, sim. E aí, até para deixar um recado pro pessoal de casa, como entender esse caminho, como experimentar também esse processo, né? E aí eu queria que você deixasse um recado pro pessoal de casa sobre leitura, uma indicação, uma frase, um pensamento, algo para instigar as pessoas, por exemplo, que não leem, que não acham que a leitura leva a lugar algum. Eu gosto. Eu gosto muito de poder falar sobre isso. Primeiro, não importa o que você vai ler. Primeiro, a segunda parte eu não gosto de ler nada. Não tem problema. Comece com um assunto, com uma área, um tema. Eu gosto de esporte. Você já parou para pensar na biografia de um atleta? Eu gosto muito sobre moda. Por que a biografia ou ensaio sobre? A leitura em si é um hábito. Você precisa de uma ponte, você precisa de um objeto. Pode ser o livro digital, pode ser o livro físico. Aí você fala, mas não tem tempo. Olha, tempo, se a gente for esperar tempo para ler, esse tempo não vai surgir. O mesmo tempo não vai surgir para as atividades físicas.
o mesmo tempo não vai surgir para o autocuidado. Então, no caso da leitura, que é a minha área, comece destinando um tempo. Comece com 10 minutos. Tira 10 minutos do seu dia, pega um livro, um assunto que você gosta, marca 10 minutos, leia. Depois você vai aumentar, coloca lá a técnica Pomodoro, que eu gosto de ensinar bastante, pega o celular, prepara um bloco de 25 minutos, só que seu celular vai ficar num outro cômodo, desconecta, e aí, na hora que bater 25 minutos, você está lá, se levanta, fecha o livro, desliga e vai continuar a sua vida. Não interessa o assunto, não interessa o tema, se livre um pouco afaste um pouco dos preconceitos, mas comece a ler uma página, 5, 10, e aí o hábito vai se formando. E se quiser mais dicas, né, a gente pode conversar, né, Liomar? Sim. Sobre isso, porque o dia que você conseguir tirar 25 minutos para ler, que seja de segunda a sexta, depois que o hábito está consolidado, acabou. Tudo que cai na sua mão vira leitura, vira fonte de prazer, de descoberta, e por que não dizer, né, Liomar, de aprendizado, né? Não interessa se é autoconhecimento, se é autoajuda, se é quadrinho, tem que ler. Nesse sentido, eu posso falar, tem que ler do tudo. Não necessariamente obra, né? Então, esse é o recado que eu dou. Não fique esperando muito, não. É isso aí, pessoal. A gente entrevistou aqui o Farelo, né? CEO do Livros em Todo Lugar, isso. Mestre em literatura, corredor, escritor. Eu queria que você contasse um pouco sobre seus livros. Sim. A gente não conversou sobre seus livros. Rapaz, que até fica por uma outra oportunidade. Mas os últimos livros, né? Agora em novembro deste ano, completa 10 anos do A Terceira Porta da Lua, que é um livro de contos. 2016 eu publiquei o Infanto Juvenil, que foi o livro que, graças a Deus, me projetou para fora do estado de Minas. Eu digo que foi assim, é o meu best-seller, a gente brinca, né? Que é Um Estranho para o Céu. É um conto, na verdade é um infanto juvenil. E em 2019 eu publiquei o Garimpo das Bolhas de Sabão, que há quem diga crônica, há quem diga contos, mas como eu sou farelo, eu digo que são migalhas, instantes poéticos do cotidiano. E esses livros a gente encontra onde, Farelo? Olha, O Estranho para o Céu está esgotado. Acho que vai sair, mudamos de casa editorial. Assim que sair, eu vou divulgar no Instagram a nova edição. O Garimpo encontra na Amazon, entrar na internet lá, nas plataformas. Ou então também pelo Instagram a gente dá um jeito de enviar autografado para os leitores. Ótimo, ótimo. Você quer deixar alguma mensagem, algum recado para alguma pessoa? Eu quero mandar um recado para minha família, para minha esposa, para as minhas filhas, Cecília, Clarice, olha os nomes, hein? Minha esposa Leandra, para o parceiro 001, né, que é o Paulo Fernandes, para todos os parceiros, toda a equipe do Livros em Todo Lugar, para os meus alunos da primeira série, segunda, terceira série do ensino médio. Um abraço pessoal da ONG Terra Santa, que sempre sempre deu todo o apoio, uma parceria, uma amizade muito bonita que se construiu. E tem muita gente para mandar abraço. Eu vou deixar alguns de fora, mas todos aqueles que são amigos, parceiros e voluntários do Livros em Todo Lugar. E te agradecer mais uma vez. Ótimo. Eu que agradeço convite. Agradeço aí pelo compartilhamento do conhecimento. E é isso aí, pessoal. Hoje entrevistamos o Farelo, CEO do Livros em Todo Lugar, mestre em literatura, professor, escritor. E se você tem uma história, conte para nós.